Olá, queridos amigos, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Estudando no Mundo Maior. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, noite, Fernanda. Boa É tarde, noite a verdade. todos, né? Sejam todos bem-vindos para mais um estudo que hoje a gente vai falar sobre a mediunidade, que tema maravilhoso, né, Fernanda? É E um tema como a gente vai maravilhoso. aprender muito. Pois é. Hoje, em virtude de alguns compromissos, nós não estamos ao vivo, mas a Ângela vai estar aqui, se Deus quiser, respondendo vocês, e eu também, assim que puder, dou minha contribuição. Portanto, não deixem de participar. Mas você que também assiste depois, fica à vontade para comentar. Coloca aqui a sua opinião, coloca a sua contribuição para o estudo, né, Ângela? Que eu acho que é o que é mais importante, a nossa contribuição. Com certeza. Olha só, meus amigos, hoje a gente vai trabalhar, então, o capítulo 9, aquele capítulo que eu falo que eu adoro, intitulado Mediunidade. Mediunidade, Ângela, num capítulo onde nós estamos trabalhando as doenças da casa mental? E, Fernanda, olha, muito interessante, né? E a gente vai falar tanto, né, sobre isso, sobre mediunidade, sobre animismo, sobre tudo isso, e a gente pergunta, será que esse capítulo, que com toda essa história, não acontece também nas nossas casas espíritas, nas nossas reuniões mediúnicas, né? Olha, ele vem tratar de uma coisa muito interessante, falando sobre um capítulo da mediunidade em que nós precisamos examinar a casa mental. Sim, E nós vamos ver, né, Ângela, a preocupação deles com o nosso estado psíquico, com em como certeza. nós ficamos e nos sentimos na casa mental. Eu acho isso muito bonito nesse capítulo. Mas vamos começar, que o capítulo é enorme. E aí É, a mas gente já sabe, né, Ângela? Mas A vamos gente falar só um pouquinho do que a gente. Da história passada, né, que foi a história do muito bem Marcelo, né, lembrado. que em épocas recuadas, né, lá muito atrás, ele não. Ele caiu, né, vamos dizer assim, ele não progrediu na senda do bem, e aí ele lesou a sua organização perispirítica, e ele voltou nessa reencarnação com nova proposta, né, mas ele ainda tinha problemas da epilepsia, convulsões, né, que ele, no momento em que ele saiu do corpo, foi ter com o Calderaro e André, e ele ali ele encontrou com os afetos do passado e ele voltou correndo. Né? E ele falou, depois começou com aquela epilepsia, aquela convulsão um pouquinho, o Calderaro foi lá, deu um passe nele e tudo, depois conseguiu com que eles depois saíssem do corpo e fosse reencontrá-los novamente, e ele até pediu desculpa com vergonha, porque tinha caído, tinha fracassado, e o Calderaro, com aquela empatia, com aquela amorosidade, aquele amor, disse para ele, não, nada disso, e conversou com ele, foi muito bonita a conversa deles. Pois é, e foi um capítulo muito bonito mesmo, mas lembrando, né, Ângela, que não é algo que taxativamente, né, que generalize todos os casos de Não, epilepsia, muito pelo não, contrário, cada caso é um caso, tá? André Luiz aqui sim, nos oferece algumas situações e nós refletimos nelas à luz da doutrina espírita e à luz das situações e dos episódios que André Luiz vivenciou no mundo espiritual, e é o que ele passa aqui para a gente. Mas vamos lá. Então, André Luiz e Calderado, eles vão se dirigir a uma instituição, né? A uma instituição espírita, e um grupo mediúnico. E aí, André Luiz entra e ele vai começar a observar algumas coisas. E diante exatamente desse trabalho mediúnico que vai ser feito, ele começa a tecer algumas considerações. Sobremodo, interessado no expressivo caso de Marcelo, apresentei a Calderaro, no dia seguinte, certas questões que fortemente me preocupavam.
tais reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Não elucidavam as mistificações inconscientes que, muita vez, perturbam os círculos dos experimentadores encarnados? Alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Seria essa teoria adequada ao caso vertente? Sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Eu não vou comentar, Ângela. Eu vou esperar a gente ler uns slides para a gente entender, porque Sim. essa pergunta de André Luiz é legítima, não é? Muito, muito. Tem tudo a ver. Exatamente. Vamos observar o que André Luiz vai falar. Aí ele diz, né? A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em cérebro. Recolhidos ao castelo teórico, vem o castelo, né? Inúmeros amigos nossos em se reunindo para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores, que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Exige meros aparelhos de comunicação. Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento. A mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo e sua rota. Então, né, Fernanda, a gente vê aí, né, esses conflitos todos que existem, né? A gente começa a pensar, né, dentro das nossas casas mesmo, né? Quando a gente inicia o trabalho da reunião mediúnica, e a gente sempre fica assim com certas dúvidas, né? Será que isso é meu? Será que não é? Será que Mas como a gente também já está com o hábito do reflexo condicionado também, nos vícios, né, de muitas coisas, a gente começa a analisar e pensar, será que eu estou vendo? Será que eu não estou vendo? Será que isso aí é meu? E isso ou não é? E cada um, às vezes, imagina de uma maneira, um fala ou um vê de outra maneira, e aí acaba caindo naquela teoria de que fulano está mistificando, e começa a não acreditar um nos outros, e começa a ter aquele problema, porque a mediunidade, né, ela é uma faculdade do espírito imortal, mas ela é erradicada, né, no campo fisiológico também, e você acaba pensando o quê? Né, você acaba tendo assim aquelas coisas de ou não é? Então, precisa estudar a mediunidade, começar a confiar no seu trabalho, confiar na espiritualidade, confiar naquilo. Se você se dedica, se você está trabalhando, você começa a trabalhar isso dentro de você para que você possa se tornar um bom intermediário. Você, com propriedade maior, né, que é uma grande médium, pode falar melhor até do que eu sobre isso.
Grande médium era Jesus, eu sou uma pequena médium. Mas, assim, e perto de Chico eu sou também, né? Eu e Chico, perto de Jesus, somos nada. Somos ciscos, Olha, como ele falou, né? Mas, assim, eu acho que esse estudo é bom porque levanta várias questões. E essa última frase de Calderaro é maravilhosa. Mas a gente vai chegar a algumas conclusões realmente no final, porque ele aí, né, André Luiz, eles começam no capítulo passado aquela conversa sobre o reflexo condicionado de Pavlov. é. Né? E ele diz que o meio espírita está invadido disso. Então ele diz: não, isso foi algo muito bom se colocar. Mas aí ele fala, mas isso virou uma coisa quase que inquisitorial. Ele ainda fala, né? Como se fosse o Cérbero lá na porta. O Cérbero é aquele cão de 3 cabeças que é na porta Sim. do inferno, na mitologia de Dante, né? Então, esse cão de 3 cabeças, né? Seriam exatamente as pessoas que ficam vigiando o médium. Ah, ele está falando do que ele sabe. Ah, ele está falando porque ele pensa assim. Ah, não é o espírito. Então, essas mistificações, e daí para outros tipos de mistificação, né? Quando a pessoa tem a mente fantasiosa e tudo mais, elas têm uma forma muito simples de serem evitadas, não pelo médium, mas vamos dizer assim, serem constatadas. Mas o André Luiz e o Calderaro vão dizer isso lá no final, e a gente vai convidar vocês para prestarem atenção. Sim. Vocês vão perceber o que eles vão falar, como é que a gente deve agir nesses casos, né? Então, depois de Calderaro falar isso, ele continua dizendo para André Luiz: os reflexos condicionados, eles enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre-nos investigar domínio de mais graves apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemônica, memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Se as consciências fragmentárias do experimento eram capazes de usar essa energia, provocando a repetição de determinados fenômenos no cosmos celular, que prodígios não realizará a mente de um homem, cedendo não a meros reflexos condicionados, mas a emissão de outra mente em sintonia com a dele? Dentro de tais princípios, é imperioso que o intermediário cresça em valor próprio. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Olha essa frase aí. Lamentavelmente, porém, a maior parte de nossos amigos parece desconhecer em tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Compreendes a dificuldade? A dificuldade aqui que o nosso amigo vai falar, né, Ângela, é a dificuldade da educação mediúnica. Sim. A gente reconhecer que todo mundo está em educação mediúnica. Então, assim, para que um médium chegue a entender todas as forças que estão em jogo, aprender a separar um pouco o que é dele, aprender a realmente dar uma qualidade mediúnica, ele passa por várias falsas verdades que se constroem, às vezes, na cabeça dele, a não ser que seja um médium que já encarne, né, num quilate diferente, né, Ângela? Mas, fora isso, nós somos assomados por várias situações. Com certeza. E essas Porque a opiniões gente. também muito. Oi, desculpa, Ângela, fala. Não, porque também a gente, às vezes, né, isso, o médio, dependendo da sua vaidade, né, ele faz exigência com ele mesmo de ser um médio perfeito e de ter todas as faculdades mediúnicas, né, a de ver, a de ouvir, a de escrever, né, todas. Chico era um médio completo, mas a gente não é Chico. Mas a gente tem que começar a estudar
porque através dos estudos a gente começa a trabalhar e a fazer esse burilamento e fazer essa distinção, o que é meu, o que não é, entendeu? Para que você possa a tornar vamos dizer, um intermediário mais favorável para a espiritualidade também, né? Verdade. Exige educação, exige estudo ali para que você saiba discernir, entendeu? O que é meu, o que não é meu, né? Exatamente, exatamente. Mas vamos continuar aqui, que o Calderaro vai explicar agora. Figuremos o médio como sendo uma ponte a ligar duas esferas. Por isso, ele é o intermediário, né? Entre as quais se estabeleceu a aparente solução de continuidade em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Para ser instrumento relativamente exato, é imprescindível haver aprendido a ceder, e nem todos os artífices da oficina mediúnica realizam a breve trecho tal aquisição, que reclama devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Para conseguir edificação dessa natureza, oh Deus, a mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. A vanguarda impõe-lhe a soledade e a incompreensão, por vezes dolorosas. Às vezes a gente na mesa mediúnica, né? Quantos ali estão com conflitos, né, da nossa mediunidade, e muitas das vezes a gente é tão incompreendido, mas será que a gente aprendeu a fazer essa renúncia toda que se fala aí? Então ele diz, ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Nasce daí a necessidade de fixação das energias e instrumentais no santuário mais alto da personalidade. Então, Fê, a gente fica assim pensando, né? Ninguém nasce, eu acho assim, pronto para aquilo. São processos de evolução e que você vai aprendendo dia a dia. Chico mesmo teve dificuldades com a sua mediunidade, né? E outros mais que a gente sabe, Divaldo, Raul Teixeira, né? Todos tiveram esse problema, dessa confusão, vamos dizer assim, de ser esse trabalhador da espiritualidade, essa associação com a esfera mais alta. E para que você possa se conectar com essa esfera mais alta mesmo, entendeu? Para você estar vibrando nessa sintonia, eu acho que você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que aprender a fazer renúncia, a abrir mão, vamos dizer, a tirar de dentro de você a vaidade, o egoísmo, entendeu? Pensar no bem coletivo. E você, será que a gente já fez isso, já conseguiu isso? Você vê que quando o Chico, antes de começar a trabalhar mesmo, né, dentro da divulgação, né, ele passou tantos perrengues, mas o Emmanuel disse para ele, quando ele pergunta o que ele ia, o que ele precisava para ser esse intermediário, e Emmanuel disse para ele, disciplina, disciplina, 3 coisas, disciplina. Então, e essa disciplina nos cabe em tudo, é num conjunto, não é só a disciplina de estar ali naquele horário, é a disciplina de renunciar. Renunciar o quê? Hábitos
que a gente já não coaduna mais com o nosso aprendizado, com aquilo que a gente resolveu trabalhar. Então, essa disciplina engloba vários fatores, que não é só que muitas das vezes pode pensar, é a disciplina de estar ali naquele horário para trabalhar, para ser instrumento naquela hora. Nós sabemos que nós somos médios 24 horas por dia. Será que nós estamos preparados, Fê? Ângela, é uma pergunta interessante. Então, Ângela, eu vou dizer para você que tem uma frase desse seu slide que eu amei. E que, assim, quando eu li, que a gente lê o capítulo, né, Ângela? Depois que a gente faz o estudo, ela me, assim, com certeza, né, veio uma explicação paralela sobre isso, porque às vezes eu brinco que eu me sinto um ET. Você já ouviu falar isso, gente? Às vezes eu me sinto um ET, porque parece que a gente eu venho com outros valores. Sempre brinquei isso com as pessoas. E o Calderaro diz assim: o homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. E ele explica que isso vai causar essa soledade dele de algo que ele não viveu. Então, quando a gente está no mundo com um propósito de viver realmente o caminho do Cristo, na mediunidade, de trabalhar da forma correta, mesmo errando, a gente é obrigado a se situar nessa casa mental superior, dos propósitos elevados, né, como ele diz, e a gente é obrigado a viver o futuro da raça, porque a gente quer chegar lá, e as pessoas que não estão com esse compromisso, elas vão nos questionar sobre isso. Elas vão falar que isso é bobagem. Elas vão falar que ninguém faz isso. Elas vão questionar você pela sua... Mas você deixou de comer isso porque você vai trabalhar na reunião mediúnica? Você parou de beber? Mas por que você fez isso? Então, a gente é obrigado a viver nesse futuro da raça. Eu achei isso maravilhoso quando ele colocou, Ângela. Eu achei assim... chega a ser um carinho na alma, falar assim, olha, isso já estava esperado, né? Mas aí, Calderaro continua dizendo, por isto, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais belo começa entre os homens no império da intuição pura. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, faz essa colocação, que o médium começa sendo médium intuitivo. Ele começa aprimorando a intuição dele. Aí ele vai fazer uma comparação também maravilhosa. Moisés desempenhou sua tarefa compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe, sob a incoercível comoção, os sublimes princípios do decálogo, sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas no plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Se vocês querem entender isso, vão ler, tá? Moisés, no Antigo Testamento, que vocês vão ver que ele era um médium poderoso, mas quanto à parte da civilizatória, ele não tinha esse respeito todo pela vida alheia. Sua doutrina venerável, embora, baseia-se no exclusivismo e no temor. Com Jesus, o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, através da própria consciência, do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Não reclama justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Em razão disto, a Boa Nova é a mensagem de confiança e de amor universal. Boa Nova, o Evangelho. Vemos, pois, dois tipos de medianeiros do próprio céu, mostrando qual é o padrão desejável. Então, nós somos chamados, né, Ângela,
a inspirar-nos em Jesus. Esse é o maior médium. Porque é ele quem vai guiar os nossos passos como médiums. Se, como seres humanos, sem mediunidade, não há dúvida de que é ele o nosso modelo e guia, como médiums, está posto aí pelo próprio Calderaro. É ele quem deve guiar os nossos passos. Com certeza. Eu achei tão interessante. A nossa mediunidade começou lá desde, né, na intuição, né, Exato. Fernanda? É a primeira mediunidade que a gente primeira tem. mediunidade que a gente tem, é a intuição. E a gente, às vezes, diz assim, eu não tenho mediunidade nenhuma. Eu já tenho, ó, ela latente a dar intuição. Sim, e muita gente tem. Com Muita gente tem. certeza. Por aí. Com Vamos lá, certeza. Ângela. Então, ele continua. No mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhes as imprecisões naturais diante da investigação terrestre e, após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o tempo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima de seus caprichos humanos. Foi aquilo que você falou, Fernanda, que às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas você abriu mão disso, você vai fazer isso, mas por que isso? Né? Então, para que a gente possa trabalhar com Jesus, para que a gente possa ser esse colaborador, esse medianeiro, né, da espiritualidade, nós precisamos, sim, nós precisamos do trabalho incessante de nossas renúncias, trabalhando as nossas vibrações, as nossas potencialidades, vamos dizer, tirando de dentro de nós também os reflexos condicionados da ira, do ódio, do egoísmo, de nos encolerizar com tudo, de tudo a gente se milindrar. Tudo isso também faz parte para que a gente possa se tornar um médium melhor. E aí ele diz assim, atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes como a ponte benfeitora oportunidade de se encontrarem um com os outros na posição evolutiva em que permaneçam, através de entendimentos construtivos. Como eu vou me trabalhar, como eu vou me conectar, como eu estou vivendo, trabalhando a minha casa mental, né, para que eu possa me elevar, para que eu possa fazer a conexão com esses amigos. Então, tudo isso a gente tem que se perguntar, tem que se questionar, para que a gente possa ir trabalhando cada dia mais dentro de nós, abrindo mão, né, renunciando a hábitos, a construções que já não fazem mais parte de nós. E ele disse: devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais, que aparece e desaparece entre candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e de disciplina. Verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador e mobilizável em qualquer situação para o bem geral. Nós sabemos que quando a gente está no plano espiritual, a gente faz essa programação, né? Tem todo um preparo, e a gente, né, aceita a mediunidade para trabalhar com Jesus, e a gente aceita até mesmo para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa refazer, talvez até uma mediunidade que no passado a gente
deixou ela ir pelo ralo, que a gente não soube aproveitar, e a gente tem ali, a gente está falando dessas oportunidades que a gente tem, e diz lá, se compromete, não, eu vou para trabalhar na mediunidade com Jesus. E chega aqui, por esquecimento do passado ou pela liberdade de escolha mesmo, a gente acaba se resvalando pela queda. Então, ele fala aí, então a gente vê a importância, né, do colaborador, da mediunidade, né, Fernanda? A importância, né, da gente conhecer. E ele fala aqui uma coisa que eu achei muito importante, quando ele diz assim, isso também fala muito naquilo que você falou no seu slides, né? Ele disse: como revelaste nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim antes dos conceitos ouvidos, o assistente modificou a inflexão da voz e tranquilizou-me. Reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Pois é. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus, mas nós temos ele como modelo e guia. Sim. A questão não é copiar o Cristo, é seguir os seus passos. Sempre Seguir será. os seus passos, sempre. Eu gostei desse slide que você leu e vou chamar a atenção numa informação que ele traz aqui, ó. Devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e de disciplina, verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Então, há expoentes, episódios mediúnicos, que às vezes as pessoas vivenciam e que passam. São os ensaios para próximas encarnações, né? E eu achei interessante ele colocar isso aqui. Nós não vamos entrar muito nesse assunto, mas é um indicativo muito bom, né? Verdade. E aí, ó, ele continua dizendo, até agora, Calderaro só está, nós ainda nem entramos na tal da reunião mediúnica que vai acontecer. Olha quanto slide, gente. Nós só estamos vendo Calderaro tecer considerações para André Luiz, para a pergunta que André Luiz fez, que foi exatamente se existem muitos casos de mistificação na área mediúnica dentro das casas espíritas. Ele continua. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, essa vida que a gente tem, o sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa, de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção, de tempo, de paciência. Propiciando-me feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu. Aí agora ele vai fechar. O caso é oportuno. Observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Marcava o relógio precisamente 20 horas, quando penetramos confortável recinto. Várias entidades de nosso plano ali se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima, consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. Continua, Ângela. Aí ele diz: o intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre
incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para esse fim, ali permaneci interessado em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. E como vai no desenvolvimento de seus elevados propósitos? Dificilmente. Os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. Ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Eulália é uma médium, né, que a gente vai ver lá na frente, né? Ele diz, não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação e inconsciente. Aí a gente vê, né, Fernanda? É uma mesa, né? Antes de você falar, deixa eu colocar uma coisa interessante que eu percebi. Fala. Esse assunto é o Calderaro falando com um colega que recebeu eles, né? Sim, sim. E dessa vez eles não deram nome ao colega. Uhum. Porque ele é um médico famoso e conhecido. Tanto que ele vai assinar na mensagem, não sei se você percebeu isso, porque a gente não teve tempo de conversar. Ele assina a mensagem, mas não é citado o nome dele. Não. E nem nada. Então, meus amigos, ele é tratado como um colega. O André Luiz, quando entra, ele fala que é um colega, que era da mesma área médica, e vocês vão ver só. E aí eles não citam. Ou seja, esse espírito queria ficar anônimo. Anônimo. Fala, Ângela. Isso é muito importante. E a gente vê, Fernanda, uma mesa composta, vamos dizer, de 12 ou 13 pessoas, né? E a gente vê ali quantos estão sintonizados, quantos não estão, né? Quem está favorável a esse intercâmbio, quem não está, né? Às vezes a gente espera. Até ontem, no estudo mesmo do Evangelho Rede Viva, a gente estava comentando, o Ricardo e tudo, né, que o Ricardo estava dizendo que eu fui uma grande incentivadora para que ele pudesse trabalhar na Casa Espírita, porque ele dizia assim para mim, Ângela, mas eu sou tão imperfeito ainda para trabalhar no passe. Aí eu dizia para ele assim, Zé Ricardo, você vai querer esperar a perfeição para você trabalhar? Então você não vai trabalhar nunca. Vai demorar muito, vai ser várias encarnações para isso. Então, às vezes, a gente poderia contribuir tanto, e muitas das vezes a gente alega imperfeição, ou a gente ainda possui a preguiça dentro de nós, né? É a boa vontade de ser um instrumento melhor, né? Então, a gente vai ver aí na sua fala, que vai ser a partir agora aí desses slides, né? Quem é que estava sendo ali um bom intermediário e quem não estava, e por quê, né, Fernanda? Então, mas, olha, vou dizer uma coisa, gente, não perca isso. Pelo amor de Deus, lê esse capítulo da mediunidade, porque é rico demais, né, Fernanda? Muito. E aí eles vão começar a observar, né? Deixa eu só ver se eu passei direitinho aqui. É isso mesmo. Repara o conjunto. Aí é Calderaro falando com André Luiz. Com exceção de 3 pessoas, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores prováveis, ou seja, dos 8 médiuns em condição de dar passividade, é a que mais se aproxima do tipo necessário. No entanto, nosso amigo médico, o amigo, não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve entusiasmo total pela ciência
por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. A frase que ele falou lá atrás, a gente só pode ensinar o caminho se a gente já tiver percorrido ele. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médium desencarnado. Gente, há várias coisas aí para a gente falar. Primeiro, e a mais importante que ele coloca, exatamente no exemplo que a Ângela colocou aqui, que é o da boa vontade. Você não tem todas as teclas necessárias, você não tem um espaço suficiente ali preenchido para contribuir com o espírito comunicante, mas você pode muito bem ter a boa vontade, vai ser o seu elo ali com o espírito comunicante. Principalmente com o espírito que queira vir com um trabalho. Não só uma palavra, um trabalho. E aí tem a vez do médium também. O médium também é chamado, meus amigos, ao estudo. Se você percebe que um determinado espírito, ele frequentemente lhe visita a experiência mediúnica, vai estudar. Ele fala sobre o quê? Sobre poesia? Vai estudar poesia. Ele fala sobre assuntos da alma? Vai estudar filosofia, psicologia. Então, o médium precisa se abastecer de recursos para que possa estabelecer esse vínculo. Olha o início do nosso estudo, Calderaro falando, acham que o médium é uma engrenagem. Ele não é uma engrenagem, ele é um elemento participante, atuante da mensagem. Ah, mas aí não é animismo? Não, não é animismo, é participação. O espírito precisa encontrar o recurso para poder passar a mensagem. É como a gente dentro no computador. Eu quero escrever uma carta. Se eu não tiver o software ali específico para eu redigir o texto, seja ele um ou outro, eu não vou fazer. Ah, eu tenho um básico. Eu tenho um bloquinho de notas. Vou redigir o texto? Vou. Mas eu vou redigir com negrito? Eu vou colocar a itálico no meu texto? Eu vou fazer uma letra mais bonita? Ou eu vou só com aquela letrinha? Então, é como ali naquele momento a Eulália é o bloquinho de notas do médium. Ele só tem aquele tipo de letra, ele só tem aquele tipo de formatação, mas ele tem aquilo para ele. E aquele bloquinho de notas já dá o que ele precisa, a oportunidade de escrever. Olha que coisa bonita isso. Então, enquanto médiuns, nós precisamos estudar no plano físico. Ah, mas eu já estou com muita idade, não quero estudar. Vai ler. Ler, todo mundo pode ler, recomendável, inclusive pelos médicos, né, Ângela? Para a gente ter nossa melhora da nossa memória. Pra sim, gente Fernanda, sim. E é isso. Então, vamos continuar, né, Ângela? Aqui, nosso estudo, já que a gente está vendo essas importantes considerações a respeito desse grupamento mediúnico. E é você que continua. Aí ele diz, é que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdade, mas enormes desigualdades nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente com as pessoas. A gente viu lá o caso da Eulália, daqueles 8 que estavam mais capacitados para esse intercâmbio, mas a gente tem que entender, né, que cada um tem a sua capacidade. Olha o que ele diz, há tipos idênticos de faculdades, né, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva. Uns recebem com mais facilidade, outros com menos, né?
Então, e por aí vai. E ele diz assim: não nos esqueça que os formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases do seu projeto, que é o médico lá que não deixou o nome, né? E nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Num terreno de atividades definidas, neste particular poderíamos agir à vontade. Aqui não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não ter interferência, não de interferência, compreendendo, pois, que todos os recursos cumprem serem aproveitados no êxito da louvável edificação. Nenhum de nós intervirá, perturbando ou consumindo o tempo. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante, que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Né? É aquela coisa, né? A gente vê, né, que às vezes dentro da mediunidade, né, por não haver, né, o médium perfeito, né, na questão da sintonia, da vibração, né, daquela, vamos dizer, sintonia perispirítica. Então, muitas das vezes é deixado a comunicação, né, ali, vamos dizer, cortada ali, mas também, mesmo assim, há o aproveitamento da questão. Sim. Né? Aqueles também que estão ali, que daqueles 8 também, e até a Eulália, que está ali com a boa vontade, né? Todos estão ali desses 8, né? Porque ali é tirada daqueles médios ali também, vamos dizer, os fluidos necessários para o tratamento de muitos que estão ali, que vieram à busca do alento para suas dores morais, entendeu? Muitos até achando-se ainda que ainda tem o seu corpo material, né, Sim. Fernanda? Então, isso ali é uma coisa muito interessante, né? Pode falar, Fernanda, fala. Eu achei interessante ali eles falando que eles não podem interferir. Com ânimo. Com ânimo é tipo assim, com sentimento. Eles vão observar, depois vão fazer, mas não vão interferir. Exatamente como é orientado para a gente na reunião mediúnica. Sim. A gente não deve ficar vibrando, a gente fala que vibrando, né? Não deve, nossa, mas está falando isso? Nossa, não, a gente deve observar e pensar na situação e vibrar pelo médium, se achar que ele está tendo dificuldade, vibrar pelo orientador, o doutrinador, evangelizador, como queiram, para que ele também cumpra a sua função, sem se envolver em ânimo, porque se a comunicação está acontecendo daquela forma, é porque só está conseguindo acontecer daquela forma. E aí, Ângela, vou te fazer uma proposta. A gente já está aqui com 11 minutos para acabar o nosso estudo. Eu vou ler 2 slides, você vai ler 2 e tem um último no final, porque foram 17 slides, amigos. Então, eu vou ler os próximos 2, vou fazer o comentário, você lê os próximos 2, faz e depois a gente fecha. Tá bom? Para a gente entender onde vai chegar isso. Sim. Aí, ó, Calderaro fala assim para André: anota as particularidades do serviço. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, o médico, cada qual a seu modo. Ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travara relações.
outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. Duas senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. A uma velhinha acudiu a ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Envolvia em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou, sim, que era edificante na essência. E aí Eulália já recebeu a mensagem dele, que a gente não leu aqui. Mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhes característicos especiais, pois o médico usaria a nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. O comunicante, em nosso plano de ação, dirigiu-se desapontado ao meu orientador e recomendou: ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente. Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Gente, o que a gente vê ali, para a gente não se alongar muito e dar tempo da Ângela fazer os comentários dela dos slides? Uma reunião mediúnica, ela é um corpo em que todo mundo está agindo. Um recebe o apelo mais forte do comunicante pela sintonia. Deu a mensagem. O que faltou ali na análise? Ouvir todos os companheiros. Todo mundo devia falar assim: nossa, nós só pensamos hoje em atendimento aos hospitais, aos enfermos. E um médico, no final, se pronuncia sem eu ter contado para ninguém, possivelmente era o médico. Mas não. Pegaram pela letra exatamente o que Jesus fala para a gente não fazer. A letra é falha. O que importa é a essência. Então, quando a gente vê isso, a gente percebe qual o erro que pode estar acontecendo numa reunião mediúnica em que se fala muito sobre animismo, em que tudo se acha que o médium não está sendo. Não analisar todos os outros médiums, o contexto, o que eles estavam pensando, qual foi a imagem que veio à cabeça deles, o que eles sentiram. Cada um vai pensar da mesma coisa, mas a essência tem que ser a mesma. Lindo isso, né, Ângela? Muito, muito lindo. E ele Vamos continua. Lá. Perdão. Calderário sorriu, sem dizer palavra, e evidenciando preocupação em objetivo mais importante, acercou-se de Eulália, entristecida. A média ouvia as definições preciosas com irrefreável amargura. Turvara-se-lhe a mente, agora empanada por densos véus de dúvida. Abeirando-se dela, o instrutor falou-me bondoso. Nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e, assediada como está, é suscetível de abater-se. Olha que coisa, hein, Fernanda? E olha, meu Deus, auxiliemo-las,
sem detença, a destra do assistente, espalmada sobre a cabeça de nossa respeitável irmã, expedia brilhantes raios que lhe desciam do encéfalo ao tórax, qual fluxo renovador. A médium, que antes parecia torturada, sopitando a custo a natural reação às opiniões que ouvia, voltou à serenidade. Por isso, aquilo que você falou, Fernanda, antes, né? Cada um ali teve do seu jeito, teve a sua visão, recebeu ali deu o seu colorido na situação, um pensou nisso, outro pensou naquilo, mas ali houve a dúvida ali dos companheiros pela Eulália, né, do trabalho dela, da mensagem dela. E ela ali, ela descompensou ali pela desconfiança. E será que a gente também não entraria nisso? A gente não ficaria também um pouco entristecida a ponto de você mudar de repente a sua sintonia, né? Pois é, né? Então ela recebeu aquilo, né? Aquelas palavras, né? Assim, então acho que deixou ela muito triste. Mas o Calderaro estava ali, né, para ajudá-la, né? Coloca outra. Já botei. Você botou? Eulália, ele disse, Eulália, não desanimes. A fé presente, a força que sustenta o espírito, na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te acusam, nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham apartados da verdade. Esculpa-os pelas futilidades do momento. Olha que coisa linda! Ele falando para ela. Mais tarde, eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem. Investigo com os olhos a superfície das coisas, mas seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apelo à redenção. Sigamos para frente, estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro, a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças, o Eterno Pai te abençoará. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos de carne. Encheram-lhe os lobos frontais a intensa luz. As frases comovedoras do instrutor represaram-lhe no cérebro e no coração quais pensamentos sublimes que lhe caiu do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Quer dizer, ela captou, né, não com os tímpanos de carne, né, mas ali, né, com as mãos dele ali na sua fronte, tudo ali, mostrando, incentivando a ela a ter perseverança, ter fé, né, e mostrando a ela que aqueles irmãos, aqueles companheiros de trabalho ali, de luta, ainda despertarão ainda para as verdades, entendeu? Eles ainda acordarão. Então, o que é aquilo diante de milênios de glórias que ela terá ainda no trabalho da mediunidade? E é isso que a gente tem que também registrar na nossa mente e aos nossos companheiros, né, Fernanda, de luta, de trabalho, seja na reunião mediúnica, seja em qualquer trabalho em que a gente esteja fazendo, que ninguém está no mesmo nível, no mesmo patamar de evolução, de compreensão que o outro. Então, que a gente respeite e que a gente prossiga com fé no nosso Divino Mestre, que é o nosso modelo e guia, e vamos trabalhar com ele com segurança e fé. Exatamente. Para fechar o nosso estudo, gente, né? A gente vê a resposta de Amália, né? Sim, respondia do fundo da alma a devotada colaboradora. Embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio, trabalharia até o fim.
consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. O assistente, Calderaro, retirou as mãos, deixando-a livre, e, reaproximando-se de mim, asseverou: nossa irmã foi auxiliada e está bem. Louvado seja Deus. Eulália, nesse instante, fixa-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se calma no santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. Nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. E aí eu achei muito interessante esse final, porque é isso que se fala, que nós não usamos a 10ª parte do nosso cérebro. E exatamente essa 10ª parte é a do lobo frontal, da casa superior que nós estamos estudando. Meus amigos, que capítulo lindo! Assim nós terminamos mais um estudo, o estudo do capítulo 9, Mediunidade, do livro No Mundo Maior. Agradecemos a todas as suas colaborações, vocês vão ter respostas. Eu espero que tenham colaborações, que ninguém tenha ficado quietinho, né, Ângela? Com certeza. Ângela vai estar aqui observando. E até a próxima semana, quando a gente vai voltar com o capítulo 10, que também é muito bom, né, Ângela? Dolorosa perda. Quem será, né, Fernanda, essa dolorosa perda, né? Vamos ler, será? gente. Vamos ler. Queridos amigos, ó, beijinho. Beijo a todos, gratidão. E gratidão por entenderem o nosso trabalho de hoje ter sido gravado, né, Fernanda? Eu agradeço imensamente. Beijo, gente. Tchau. Bom final de semana. Domingo, 5 horas da tarde, culto entre amigos com Glória Santana e André Silva. Tchau.